Qualquer atentado, principalmente quando envolve crianças e jovens, a comoção é muito maior. O que dá mais visibilidade ao agressor ou ao grupo que executou o ataque. Isso nos faz lembrar da tragédia da cidade de Saudades, no oeste catarinense, que aconteceu há uma semana. E para falar sobre técnicas de sobrevivência e reação para alunos, professores, frequentadores de escolas, creches, faculdades e universidades, eu converso agora com o Dr. Fábio Cavalcante, consultor há mais de 20 anos em segurança patrimonial e empresarial, especializado em gestão de riscos de grandes plantas industriais e investigações de fraudes corporativas. Ele é consultor jurídico. Dr. Fábio, muito bom dia e seja bem-vindo aqui à Rádio CBN, Dr. Fábio. Oi, bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Doutora, a chacina registrada no Oeste, no município de Saudades, completando uma semana e expõe, claro, uma grande fragilidade que temos nos ambientes educacionais, nos ambientes escolares do nosso país, né, doutora? Pois é, Denise, é uma lástima, né, uma tragédia acontecendo dentro do nosso estado e a gente vê o grau de vulnerabilidade, né, que existe em relação às escolas, em relação às instituições de ensino, a parques temáticos. Você coloca seu filho nesses locais, né, e acaba tendo uma situação nesse porte, né? O que precisaria ser feito ou por onde começar, doutor? Já tivemos a tragédia aqui exemplificando há uma semana no município de Saudades, mas por onde começar, por exemplo, a partir de agora, para ter esse olhar mais de proteção, mais de prevenção, para evitar uma situação como essa em outros espaços escolares? Sim, Denise. É necessário entender, primeiramente, alguns protocolos que são seguidos pelos norte-americanos. Tá? Existe um departamento, que é o Homeland Security, que ele cuida, né, dessa temática, que é o atirador ativo. O atirador ativo nada mais é do que aquele cidadão, né, que entra num departamento público ou privado, seja com a faca ou com a arma de fogo, né, e aleatoriamente ele estabelece um índice que ele quer atingir. Ele quer atingir o máximo possível de mortes. E muitas das vezes ele quer se matar no final, ele suicida. E o que é que tem que se fazer? Você tem que ter um conhecimento de algumas técnicas de sobrevivência. Então, dentro desses protocolos, eles criaram, né, anteriormente o protocolo era, você deveria conter, isolar e neutralizar o agressor. E o protocolo, ele, a partir de alguns acontecimentos nos Estados Unidos, houve mudanças que agora é localizar e neutralizar o agressor. Por quê? Porque a gente já sabe que o agressor ele vai tentar atingir o máximo de pessoas naquele estabelecimento e, possivelmente, né, após ele atingir, ele vai praticar o suicídio. Então, se você consegue localizá-lo e neutralizá-lo, você elimina a atitude dele, né? Na escola em Saudade, ainda o fato poderia ter sido maior, né? Houve professores que se isolaram, fecharam as portas e mantiveram as crianças com elas dentro da salinha, né? Mas se a gente não tomar esses protocolos, o risco de ter, né, situações de vulnerabilidade são impressionantes. Doutor Fábio, essas técnicas de sobrevivência, elas são geralmente, né, colocadas em evidência pela iniciativa privada? Existe também uma formação envolvendo um olhar mais apurado? E para quem seria direcionada, por exemplo, essa técnica de sobrevivência no ambiente educacional? A comunidade como um todo educacional poderia passar para receber esse ensinamento? Sim, Denise, sim. Isso é possível, né, fazer com os gestores da instituição, né, e fazer com que eles entendam atitudes suspeitas para que haja um pré-estabelecimento de abordagem inicial. Tá? Quando você determina, através de uma linguagem corporal, né, de alguém suspeito naquele ambiente, você consegue já ter uma noção do que pode vir a acontecer. Né? Eles falam que a ideia é, no caso de emergência como esse, você tem 3 situações: correr, se esconder ou lutar. Né? Run, hide, or fight. Vocês têm que fazer isso. Então, se você viu que algo vai acontecer, você tem
o mais rápido possível para fora daquele estabelecimento. Né? Então, isso pode ser implantado, né, claro, com normativas técnicas de sobrevivência dentro de instituições, né, e, com certeza, com apoio dos órgãos públicos, né. Como trabalhar esse tipo de assunto, doutor, no espaço educacional? Isso aqui falando, por exemplo, na linguagem de crianças e adolescentes. Eu até pergunto isso para o senhor agora, porque com certeza, passada essa uma semana, existe agora também um grande receio, um grande temor até por muitos pais, né, alunos, de saberem se estão ou não seguros naquele espaço escolar. Quem sabe a próxima unidade de ensino, qual seria alvo de uma chacina como essa? Então tem realmente aquele sentimento de insegurança, de incapacidade e que pode ser, de repente, a próxima vítima de um possível atirador, de um possível maníaco, digamos assim, ou até mesmo, né, uma pessoa que proporciona um caso como esse. Então, Donise, a gente trabalha uma temática que é a seguinte: sempre pergunta ao teu filho, né, qual foi a última vez que, na escolinha que ele estuda, ou na faculdade que ele faz, que foi feita uma simulação de incêndio. Uma simples simulação de incêndio, né? Para onde correr, qual a rota de fuga, o que eu tenho que fazer, eu permaneço naquele ambiente, eu tenho que me evacuar, eu pego o elevador, eu vou pelas escadas. Então, se teu filho, né, não conhece esses procedimentos daquela instituição que tem que ser feito costumeiramente, né, isso é um grande agravante, porque se um simples treinamento de combate a incêndio não é simulado nas escolas, imagina uma situação de um atirador ativo dentro de um departamento, né, dentro de uma escola. Então a gente recomenda, né, que seja feito, sim, sistematicamente, no mínimo 2 vezes ao ano, né, um treinamento, não só de combate a incêndio, como também de combate a possíveis atos de pessoas atiradoras ativas. Doutor Fábio, os gestores que nos acompanham nesse momento, os gestores educacionais, mesmo os pais, os alunos, né, que de repente gostariam agora de estar mais atentos a esse tipo de informação, de também poder entender esse contexto de preocupação ali no seu ambiente educacional. Por exemplo, como é que poderia buscar essas informações? Onde buscar essas informações mais apuradas? No Brasil existe eu diria que existe uma falta de matéria-prima, né, de assuntos voltados a esse ponto, né? A gente teve casos em São Paulo, teve casos no Rio, né? Teve esse caso agora aqui em Santa Catarina, em Minas também teve um caso semelhante, né? E são casos, eu diria que isolados, mas não que costumeiramente esteja acontecendo. O que os pais, os gestores de instituições de ensino deverão fazer e devem fazer é procurar pessoas especializadas, né, que entendam da temática e trace um plano de emergência. Esse plano de emergência nada mais é de fazer com que toda a escola, todas as pessoas que participam, né, inclusive em reuniões com os pais, que pode ser feito pelo Zoom, para educá-los ao que fazer em situações de confronto. Porque o que a gente tem notado, Denise, é justamente a falta de informação. Então, causa o pânico. Os professores, eles acabam tentando se comunicar com a polícia de uma forma que não é condizente, porque eles estão muito nervosos, né? Acabam relatando coisas estranhas e os policiais no CIOSP, às vezes, não têm a interação legítima da atitude. E esses pontos têm que ser primasiados, né? Tem que ser feito baseados em procedimentos, né, em protocolos que são seguidos pela instituição que eu te falei, né, que é a World Secret. E seguindo então esse plano de emergência, tendo ele como base, né? Eu pergunto para o senhor o que fazer em uma situação de confronto, se perguntar para o senhor, Dr. Fábio Cavalcante, com toda essa experiência, já mais de 20 anos na área de consultoria em segurança patrimonial e empresarial, especializado em gestão de riscos de grandes plantas industriais, investigações e fraudes corporativas. O que o senhor aconselharia então nesse momento? Como é que a gente poderia então sintetizar também essa conversa aqui? O que fazer em situação de confronto? O que devemos fazer? A princípio, é usar meios e técnicas de sobrevivência, né? Volta àquela temática.
correr, se esconder ou, em última hipótese, lutar com o agressor. Você jamais pode se manter no local parado, estático, esperando que ele venha a achar que você é bonzinho e que ele não vai querer te matar. Você não pode também dialogar com ele. Você tem que, se você está frontalmente com ele, você tem que partir para a agressão, porque caso contrário você vai ser a vítima, a próxima vítima. Tá? Então o procedimento é um procedimento baseado, né, na cultura norte-americana, é correr, esconder-se ou lutar. Não tem alternativas secundárias, né? As alternativas primárias seria a gente fazer planos, né, de como conhecer o agressor, que pode ser qualquer um, como a gente viu esse caso aí, o cidadão parecia ser uma pessoa normal, né, aparentemente normal, que não é normal, mas ele deixa traços antes da ocorrência, geralmente ele deixa traços do que pode vir a acontecer. Ele começa a comprar equipamentos bélicos, começa a entrar em sites que motivam a atitudes suspeitas, né? Então, os pais estarem sempre preocupados com a atitude dos seus filhos, tanto internamente em seus lares, quanto externamente, né, nas suas escolas. Tá? Mas eu diria para ti, Denise, que a técnica é essa. Se você não tem um plano, né, para abortar essa atitude suspeita, você tem que fazer, estar no local, correr o mais rápido possível para fora daquele estabelecimento. Nunca pegue elevadores, sempre tente descer por essas escadas. Tu tem que se isolar no ambiente, fechar, botar barricadas e tentar ficar silencioso, desligar as luzes. Seria um procedimento também tecnicamente correto. Né? E numa terceira hipótese, que você está frontalmente com o agressor, ou é você ou ele, você partir para mobilizá-lo e neutralizá-lo. A gente fala que você tem que derrubá-lo, né? A ideia é que você derruba o agressor, né? E isso, através de algumas técnicas de Krav Maga, você pode pegar qualquer equipamento que está ao seu redor, né? Uma cadeira, seja o que for, né? Um lápis, uma tesoura, e tentar agredir ele em locais sensíveis. E tudo Porque isso, ele não vai parar enquanto não for silenciado. Sim, tudo isso, claro, tendo que ter um grande acompanhamento antes, passando essas instruções, essas noções, essas técnicas ali para a comunidade escolar. Doutor Fábio, a nossa ouvinte, a Solange, ela tem 2 meninos, 2 filhos, eles gostam muito de jogos, de games, até jogos violentos, de guerras, e ela gostaria de saber a sua opinião sobre também esse tipo de preferência de gosto, se tem que acender algum sinal, digamos, amarelo, aqui até ela coloca dessa forma, para prestar mais atenção nesse gosto dos seus filhos relacionados a jogos mais violentos, ali, jogos de games. O que o senhor acha disso? Denise, existem estudos, né, no Canadá, existem estudos na Inglaterra a respeito dessa temática, né, que é a possibilidade de jovens estarem isolados em jogos de guerra, né, em jogos online, muitas vezes são online, e esses jogos são motivadores para casos de incidentes, né, de agressão, dele ficar mais agressivo no dia a dia. Então, eu diria que os pais têm que estar atentos, né, atento ao comportamento dos seus filhos. Comportamento no sentido de que, antes desses jogos, ele tinha uma reação diferente, né, ele se tornou mais agressivo, mais brigão, ele busca formas de se preparar para algum ato suspeito, tipo esse jovem, né, ele começou a comprar armas brancas, guardar em casa, e então seriam essas atitudes que os pais têm que estar preocupados, né, porque às vezes pode ser qualquer um dos nossos filhos, né, a gente tem que estar alerta, porque os jogos, embora há princípios de que eles não motivariam, né, psicologicamente não haveria essa motivação para um ato de agressão, né, de atirador ativo, mas alguns estudos mostram que é possível, né? É possível sim, Denise, eles ficarem agressivos, né? Eles ficam agressivos em casa e podem transferir essa agressividade para as escolas, né?
E tem outro tipo de comportamento, outros sinais, por exemplo, que devemos prestar atenção nos nossos filhos, até mesmo ali no espaço educacional, por exemplo, professores e alunos, colegas também, comportamentos suspeitos, doutor, que merecem nesse momento um olhar especial que o senhor destaca? Isolamento, Denise. Uma das principais características é aquela criança que começa a se isolar. Ela perde o contato com os amiguinhos, né? Ela ou sofreu algum bullying, ela está propícia, né, a fazer alguma coisa anormal, tá? Ou com ela própria, né? Muitas vezes ela auto-suicida, ou com o coleguinha da escola, né? Então seria o primeiro ponto, assim, chave, seria isolamento. Percebe que teu filho, né, que o professor, o gestor da escola percebe que aquele aluno, ele deixou de ser produtivo. Ele passou agora a ser um aluno mediano, né, e há um isolamento dele em relação aos demais. Então isso é um caso de preocupação, sim, para os gestores estarem filtrando o que está acontecendo. Porque pode vir a acontecer um fato anormal, né? E aí, doutor, chamar os pais, conversar com esse aluno, com essa criança ou esse adolescente, como é que também deve ser esse papel do gestor no espaço educacional, do professor ali no espaço educacional? Sim, Denise, é importantíssimo, né, que tenha acompanhamento com os pais, né, que é o primeiro, diria que é o primeiro ponto-chave aí da questão, né, junto com os gestores da instituição, né, e possivelmente com um acompanhamento também de um psicopedagogo, né? Por quê? Porque eles fariam com que essa trajetória, que porventura possa existir, né, uma trajetória de um cometimento de algo anormal, venha a ser abortado, né, venha a ser eliminado, tá? Então, teria que ter um acompanhamento, sim, preciso sobre essas questões, né? Uhum. Pais, gestores e profissionais da área. Na maioria das vezes, doutor, esses lugares, por exemplo, aqui, um espaço educacional, lugares vulneráveis, são escolhidos de propósito pelo autor de uma violência como essa? Não, Denise. Por incrível que pareça, é aleatoriamente, tá? Eles têm... O objetivo deles é fazer com que eles sejam reconhecidos. Então, eles entram em ambientes vulneráveis, pode ser um cinema, pode ser num shopping, pode ser numa praça pública, né? Pode ser num teatro, pode ser em uma escola, pode ser num estabelecimento comercial. Desculpa. E isso faz com que eles não escolham locais. Né? Eles escolhem, muitas vezes, a vulnerabilidade daquele ambiente. Né? E a intenção deles é se tornarem reconhecidos. Daí o fato de a gente não publicar com tanta ênfase, né, o nome dessas pessoas. Porque eles querem se comparar a alguém que já cometeu algo semelhante e o nível dele ficar maior do que aquele. Tipo, se aconteceu em Conambai, mataram 13 crianças, eu vou aqui matar 20. Entendeu? Então a intenção é essa. É o reconhecimento por uma atitude drástica, né? Doutor, um minutinho, porque está terminando o nosso tempo, mas aqui o nosso ouvinte Sidney Fabrício dos Santos, na nossa companhia, ele coloca o seguinte: antigamente nós brincávamos de arminhas, né, de brinquedos, e não tínhamos esse perigo, ninguém se preocupava com isso. E como se explica essa atitude hoje da nossa sociedade atual no que diz respeito também a esse desequilíbrio ou perigo, né, de brincar, por exemplo, com arminhas de brinquedo? Então, são simulacros, né, essas armas de plástico, de brinquedo. Acaba, Denise, isso quando os pais educam, né, os seus filhos com esse tipo de arma, né, de armas de brinquedo, e tende a fazer com que eles tomem conhecimento de como é a funcionalidade daquela arma, embora seja de brinquedo. Psicologicamente, isso é estudos psicológicos que falam que no teu subconsciente vai ficar armazenado, né, uma informação, um paradigma, um hábito, tá? Esse hábito, ele não vai ser neutralizado até que você consiga incorporar um hábito diferente. Então, aquela criança vai crescer, vai ficar adulta, mas ela vai saber que existe uma arma que é uma arma agora de fogo, uma arma real,
que ela pode pegar, que ela vai ter uma prática. Então, eu diria para ti que antigamente a gente tinha, né, esses acompanhamentos, brincadeiras com armas de plásticos, de brinquedo, mas que isso desencadeou, né, nos anos que se seguiram, desencadeou pessoas com alto grau de violência. Doutor Fábio, está terminando o nosso tempo. Muito obrigada por essa conversa, essa entrevista hoje aqui na programação da Rádio CBN. Um bom dia para o senhor, tá? Imagina, Denise. Estou sempre às ordens. Bom dia. Segurança no ambiente, principalmente educacional. Uma conversa então com o Dr. Fábio Cavalcante, consultor jurídico, consultor há mais de 20 anos em segurança patrimonial e empresarial, especializado em gestão de riscos de grandes plantas industriais e investigações de fraudes corporativas. Há exatamente uma semana, um jovem de 18 anos invadia uma creche e fez ali, infelizmente, 5 vítimas, entre elas 3 crianças com menos de 2 anos e 2 educadoras. O autor, ele segue internado, inclusive já foi ouvido pela Polícia Civil. Então, uma semana depois, realmente muitas dúvidas ainda, né, estão envolvidas com essa chacina de uma creche em Santa Catarina, no oeste do nosso estado.